Olá pessoal, aqui é a professora Magda. Nós vamos começar agora a quarta videoaula desse módulo de comparação de duas médias e duas variâncias. Então nessa videoaula a gente vai ver o teste que substitui o teste T variado para duas médias. A gente vai substituí-lo pelo teste de duas medianas, também no caso variado. E na videoaula anterior a gente viu o teste do sinal, agora a gente vai ver um outro teste, que é o teste de Wilcoxon. O pré-requisito para assistir essa videoaula é ter feito o exercício de fixação da videoaula anterior. Então o teste que a gente vai ver agora chama-se teste de postos com sinais de Wilcoxon. Então ele surgiu como uma alternativa para o teste dos sinais, porque o teste dos sinais ele considera somente a direção das diferenças entre os pares. Então, relembrando lá, a gente conta o número de sinais positivos ou negativos. Então, é interessante que a gente considere também, além do sinal daquelas diferenças, considere também o tamanho daquelas diferenças. E aí, o teste de postos com sinais do Wilcoxon vem resolver essa questão, porque ele vai dar um peso maior para as diferenças maiores entre os pares. Os pressupostos para aplicar esse teste são de que os pares são independentes entre si e as diferenças têm distribuição simétrica. Então, aqui atenção no fato de que falar em distribuição simétrica não implica em falar em distribuição normal. Uma distribuição simétrica é aquela que, quando a gente constrói o histograma, ele é espelhado. Então, pode ser, por exemplo, que ele tenha duas modas, uma para valores menores, outra para valores maiores da variável em questão. Qual que é o procedimento, então, para esse teste de Wilcoxon? Então, a gente vai calcular da mesma forma a diferença entre os pares, Então, a gente vai ter aí N diferenças. A gente vai ordenar essas diferenças sem considerar o sinal delas, ou seja, a gente vai calcular o módulo dessas diferenças e ordenar. E aí a gente vai atribuir postos, Na estatística não paramétrica a gente vai ter muito esse termo de postos. Então o que é posto? É simplesmente a ordem, daquele elemento na minha amostra. Então, atribuir os postos, eu vou atribuir o posto 1 a menor diferença em módulo, o posto 2 a segundo menor, o posto N ao maior módulo da diferença. Então, no procedimento aqui desse teste, a gente vai desconsiderar as diferenças que sejam iguais a zero. Então, observações iguais geram diferença zero, a gente vai excluir essa observação. E aí, seguindo o procedimento, para cada posto, a gente vai voltar com o sinal da diferença, ou seja, eu vou indicar quais postos vieram de diferenças negativas e quais postos vieram de diferenças positivas. Aí a gente vai calcular a estatística de teste com base na soma dos postos. Então, vou chamar de T+, a soma dos postos que vieram de diferenças positivas e T-, a soma dos postos que vieram de diferenças negativas. E aí a estatística de teste T vai ser o menor valor entre T+ e T-. Então, o método para amostras pequenas, aí eu estou chamando de amostras pequenas menores ou iguais a 30, de acordo com o Triola, a gente vai ter que consultar uma tabela específica, porque foi gerada lá a distribuição, não é uma distribuição conhecida, dessa estatística de teste, mas na teoria por trás da definição do teste, eles construíram a distribuição e essa distribuição está tabelada. Então, essa tabela ela vai fornecer o valor crítico para os testes unilaterais e bilaterais e a gente vai rejeitar a hipótese nula se o valor da estatística de teste que a gente observou for menor que aquele valor crítico que é dado na tabela. Então, consequentemente, a gente não vai conseguir calcular o valor P, tá? A gente só vai comparar, vai ser uma espécie de teste pelo método tradicional, onde a gente compara a estatística de teste com o valor crítico tabelado. Então, essa aqui é a tabela, eu retirei lá do livro do Triola, para o teste de postos com sinais. Então,
ele coloca aqui nas linhas, né, os valores diferentes de N, lembrando que o N aqui já é excluído os valores que estavam empatados. E aqui nas colunas ele vai colocar para diferentes alfas, de acordo com o teste unilateral ou bilateral. Então vamos ver aqui no exemplo como é que faz esse teste e usa a tabela. Então eu vou repetir aqui aquele exemplo que a gente quer comparar as colheitas de milho de semente normal e sementes secadas no forno. Né? Então foram coletados aqui 11, né? São 11 amostras de cada tipo, né? Que foram feitas lá em lotes adjacentes. A gente quer verificar se a mediana das diferenças é igual a zero ou diferente de zero. Então aqui eu fiz o passo a passo. Para os valores que a gente obteve, eu calculei a diferença, mantendo o sinal. Depois eu coloquei aqui ao lado o módulo dessas diferenças, né? E depois eu fui atribuindo os postos. Então, os valores empatados foram excluídos, eles não têm postos nem sinais. E aqui, mais para frente, a gente tem que, então, colocar os postos, com base nesse módulo aqui da diferença. Então, o menor módulo, né, depois do zero, é o 20. Então, ele recebe o posto 1. Em seguida ao 20, a gente vai ter o 24. Então, ele recebe o posto 2. Depois do 24, seguindo aqui, a gente tem o 33. Então, 33, posto 3. E assim por diante. O maior dos módulos aqui é o 127, que é o posto 10. E aqui eu coloquei nessa última coluna o sinal para a gente atribuir a cada um desses postos. Então, qual que é o segundo passo agora? A gente tem que calcular a soma dos postos que vieram de observações positivas e a soma dos postos negativos. Então, a soma dos postos positivos, né? Quais são os postos aqui que vieram de diferenças positivas? Então, é o 1, o 3, o 4 e o 7. Então, somando aqui, 1 mais 3, 4, com mais 4, 8, com mais 7, 15. Então, o T mais é 15. E o negativo? Eu tenho que somar aqui 9 com 8, 17, com mais 6, 23, 28, 38, 40. Então, T menos igual a 40. O T, que é a estatística de teste, ela é definida como o menor valor entre esses dois, então no caso é o 15. E o tamanho da minha amostra após a exclusão dessa observação aqui ficou igual a 10. Então, para determinar se eu vou rejeitar ou não essa hipótese nula, eu tenho que consultar a tabela. Então, como que a gente faz para consultar a tabela lá? Então, voltando aqui, ó. O alfa do meu exemplo é de 5%. Então, ou vai estar nessa coluna ou nessa. E é um teste bilateral. Então, eu vou consultar essa coluna aqui, que vai me dar os valores críticos de um teste para alfa de 5% bilateral. O N, 10, né? Então, a interseção aqui dessa linha com essa coluna é 8. O valor crítico, então, é 8. E aí, como a gente observou que a estatística de teste foi maior que o valor tabelado, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Então, a conclusão, a gente não rejeita ao nível de 5%, então não há evidências de que existe diferença entre as colheitas de milho de semente normal e semente secada no forno. Quando a gente tem amostras grandes, o Triola coloca lá uma aproximação pela distribuição normal. Né? Eu faço essa continha aqui, eu estou, na verdade, padronizando a distribuição de T com essa média e essa variância, e aí a gente vai calcular o valor P com base na tabela da normal, né? Conforme for um teste bilateral ou unilateral. Esse teste aqui não é muito utilizado, porque quando a gente tem uma amostra de tamanho maior que 30, é muito comum a gente já utilizar o teste T de student, né, para duas amostras emparelhadas. A gente só vai usar isso daqui se desviar muito da distribuição T quando o N for próximo de 30, né, porque quando a amostra for grande,
bem maior do que 30, a gente já consegue utilizar o teorema central do limite para aproximar a média das diferenças por uma distribuição normal. Então, eu nem coloquei um exemplo desse caso aqui, porque vocês não vão usar com frequência. Então, para fixar aqui esse conteúdo, eu deixei para vocês esse exercício de fixação. É um conjunto de dados de 26 observações. Aqui percebam que eu já calculei a diferença e também os postos. E tem uma particularidade, né, nessa questão dos postos. Quando, ao calcular o módulo da diferença, a gente encontra valores iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, esses dois valores aqui em módulos são iguais, 0,1 e 0,1. E eles são os menores da amostra. Então, quem que vai receber o posto 1? Vai ser esse primeiro ou o segundo? Então, na verdade, nenhum dos dois. O que a gente vai fazer é uma média entre os postos. Então, um receberia o posto 1 e o outro o posto 2, e a média entre 1 e 2 é 1,5. Então, o posto 1,5 aqui para esses dois. Então, o posto 1 e 2 já foi eliminado, né? Depois, aqui na ordem, seria o posto 3. O posto 3 é para quem tem a diferença em módulo em terceiro lugar. No caso, vai ser essa observação aqui, se vocês compararem com todos os outros, tá? Então, 0,2 recebe o posto 3. E o posto 4? Quem que vai receber? Então, seria o próximo aqui na ordem, né? Então, maior do que o 0,2, aqui vai aparecer o 0,3. Só que tem 3 observações com diferença 0,3, que é essa daqui, essa outra e essa antepenúltima aqui. Então, são 3 observações que estão empatadas em módulo. Então, receberia o posto 4, 5 e 6. Então, a média de 4, 5 e 6 é 5. E aí, então, as 3 observações vão receber o posto 5. Tá? E esse procedimento segue, né, para todas as observações que não tinham empate. Eu deixei outros exercícios de fixação para vocês no Moodle também, que eu retirei lá do livro do Triola. E, além disso, vocês podem fazer os exercícios que eu disponibilizei para o teste T pareado. Vocês podem aplicar o teste, esses testes não paramétricos, para fixar também esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, então, eu peço que vocês postem lá no fórum de interação. E o conteúdo dessa videoaula está lá no meu Instagram também. Então, um abraço para todos, fiquem bem e até a próxima videoaula.